Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que está estudando na madrugada, boa noite todo especial. Quero te dar parabéns, seja de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, seja que hora que você está estudando. Quero dar parabéns para você estar perseguindo o seu objetivo aqui junto conosco, aqui nesse curso preparatório para a OAB, na certeza, meus queridos, que se você está se dedicando, você só pode colher bons frutos. A primeira dica de hoje é que nós iremos falar sobre inquérito policial, uma matéria extremamente importante no processo penal, é uma matéria muito cobrada na primeira fase da OAB, no que tange nossa disciplina de processo. Então, peço sua atenção, peço que você preste bastante atenção no conteúdo. A minha imagem vai ficar pequenininha aqui no cantinho da tela, porque nós vamos passar para os slides. Eu quero que você acompanhe o que eu vou falar, o que está nos slides, que você faça um bom caderno e também que você abra aí do seu lado o Código de Processo Penal, porque ele vai ser bastante importante no decorrer da nossa aula, uma matéria que está muito na lei, tá bem? Vamos lá, então, começar a nossa aula. Como de costume, aqui, relembrando nossos perfis, o perfil do Instagram do Curso PED, que patrocina o AB Curso Gratuito, que vocês estão podendo acompanhar, um outro Instagram mais específico desse nosso projeto de preparação para a OAB, o @oab.curso gratuito. Você pode seguir lá. E também a minha página pessoal, que eu vou ficar muito feliz se você me seguir, porque lá eu tenho o costume também de postar dicas de estudos nos stories, vídeos, enfim, que também falam sobre dicas de estudos, sobre a matéria. Então, @edfelipecn. E também quero deixar aqui uma novidade que eu não tinha deixado na última aula, que é o meu e-mail. Esse aqui é o meu e-mail de trabalho. Você pode mandar e-mail para mim também, no is.fmax@gmail.com. Em qualquer uma dessas redes de comunicação, você vai poder estar em contato diretamente comigo e vai ser um prazer te ajudar aí nos seus estudos. Começando a nossa aula, como eu havia adiantado, o nosso tema de hoje é o inquérito policial, iniciando pelos fundamentos de sua existência e sua natureza jurídica. Vem comigo então. Primeiro é importante entender que o inquérito policial nada mais é do que a investigação preliminar, que situa-se em uma fase pré-processual, sendo o gênero do qual são espécies o inquérito policial, que nós vamos trabalhar aqui, mas também as comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, as sindicâncias e processos administrativos, tudo isso está no campo do gênero da investigação preliminar, que se situa numa fase pré-processual, e são, então, espécies dessa investigação preliminar, a CPI, as sindicâncias, e aqui a espécie de investigação que nós vamos trabalhar, que nos interessa, o inquérito policial, tá bem? Então, o inquérito policial é uma espécie de investigação preliminar que se situa na fase pré-processual. Isso é importantíssimo. Você grife, por isso estou repetindo isso várias vezes. O inquérito policial situa-se na fase pré-processual. O inquérito não é processo. O inquérito visa a dar um lastro mínimo para um possível processo futuro. Um lastro mínimo de indícios de autoria ou de autoria e também de ocorrência do fato, tá bem? Vamos lá, conceito do inquérito policial. Eu vou ler esse conceito do professor Ari Lopes Júnior, importante que você grave, porque ele vai ter elementos importantes para o nosso raciocínio. Então, constitui o conjunto de atividades desenvolvidas concatenadamente por órgãos do Estado, a partir de uma notícia-crime, em caráter prévio e de natureza preparatória com relação ao processo penal, e que pretende averiguar, então, como eu dizia, a autoria e as circunstâncias de um fato aparentemente delituoso, aparentemente, com o fim de justificar um processo ou não processo. O que está grifado aqui no slide são os pontos mais importantes que eu quero chamar a sua atenção. Entender que o inquérito tem caráter prévio, que a sua natureza é preparatória e que ele pretende, seu fim é averiguar a autoria, os indícios de autoria e as circunstâncias da ocorrência de um fato aparentemente delituoso, tá bem? Esse conceito é do professor Auri Lopes, como eu já disse na primeira aula, é o professor que eu estou tomando aqui como base para os nossos estudos. Você pode seguir uma outra doutrina, mas é o professor que eu estou tomando como base aos nossos estudos, porque ele é bem reconhecido aí
e tenha uma visão legal para quem vai prestar o exame de ordem, tá bem? Fundamentos, importante entender rapidamente isso aqui para a gente não perder muito tempo. Os fundamentos do inquérito estão na busca do fato oculto, então, investigar-se para poder ter elementos suficientes, de indícios suficientes de uma possível autoria e da materialidade do delito. Isso aqui, traduzindo, a busca de um fato oculto, esse fundamento nada mais é do que o termo em latim, que você com certeza já ouviu na sua graduação, em algum momento que você estudou o processo, que é o fumus comice delicti. Nada mais é do que a fumaça do possível cometimento do delito, tá bem? Outro fundamento, a função simbólica para o restabelecimento da normalidade social que fora abalada pelo crime. Há esse entendimento político, aqui é um fundamento até mesmo político do inquérito policial, que é o de restauração da normalidade, a impressão de que o Estado está atuando na repressão de algum crime, de algum fato que, como são os crimes, né, costumam chocar aquela realidade social, tá bem? Passando para o nosso próximo fundamento, o inquérito policial tem como um dos fundamentos ser um filtro processual. Essa investigação preliminar, que, como eu disse, está numa fase pré-processual, serve como filtro processual para evitar que sejam dadas seguimentos em acusações infundadas. Sejam porque não tem essas acusações um lastro probatório mínimo, ou seja, porque aquela conduta ela não se enquadra numa tipificação penal, tá bem? Traduzindo, né? O inquérito tem como um dos seus fundamentos evitar processos penais futuros desnecessários, né? Porque um processo penal ele tem vários fatores negativos, né? Para o Estado ele é muito custoso, ele é caro, né? É um processo extremamente caro, dos processos mais caros que nós temos na justiça. Mas além de ser caro e de ser né, ter que movimentar a máquina pública, como já dizem vários autores clássicos, o processo é uma pena também em si mesmo. O próprio processo causa constrangimento ao acusado, causa problemas ao acusado. Então, é muito importante esse fundamento do inquérito policial enquanto filtro processual. Sigamos, porque temos bastante coisa para conversar aqui hoje. Anota aí. A natureza jurídica do processo penal é o de ser um procedimento administrativo. Isso é importantíssimo. O inquérito policial não é um procedimento judicial. O inquérito policial é um procedimento administrativo pré-processual, já que não há presença, então, de uma autoridade judiciária em sua condução. Vem comigo, vem comigo. O juiz não participa dessa fase. O juiz, nós vamos ver mais à frente, daqui a pouquinho, que a função dele é uma função de garantidor somente. Não é ele quem deve estar no comando da investigação. Então, você não tem uma autoridade judiciária. No modelo brasileiro, o inquérito policial ele tem natureza administrativa justamente porque ele ocorre na seara administrativa da polícia judiciária em questão que se vai fazendo a investigação. É uma investigação administrativa. Ela só vai ter um caráter judicial se tornar um processo. Mas, como eu disse, se tornar uma denúncia, se tornar uma queixa, vira a ser um processo penal. Mas, como eu tenho dito desde o início, o inquérito, então, ele se situa numa fase pré-processual. E por isso a sua natureza administrativa. Porque até então, enquanto houver inquérito apenas, ainda não há processo. Os órgãos encarregados. Aqui nós vamos começar a destrinchar os principais tipos, os principais artigos, as principais disposições normativas que traz o CPP quanto ao inquérito. Abre seu código, por favor, e vamos lá para o artigo 4º do CPP, que diz, que vai determinar aqui, lá no artigo 4º, eu vou aqui olhar no meu código para ler exatamente para vocês, tá bom? Determina aqui, a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá, por fim, a apuração de infrações penais e de sua autoria. Então, o órgão encarregado da investigação penal, da investigação do inquérito policial é a polícia judiciária por essência.
Só ela? Não, vamos ver aqui mais para frente um pouquinho, vamos refletir sobre isso. O inquérito, ele não é necessariamente policial, né? Por que estou dizendo que ele não é necessariamente policial? Essa previsão está lá no parágrafo único do mesmo artigo 4º que eu acabei de ler. Diz o parágrafo único do artigo 4º, eu vou pedir desculpa para vocês que eu estou olhando o código, então talvez eu não vou estar olhando aqui para o rostinho de vocês porque eu estou lendo a legislação, mas nós estamos juntos, tá bem? Então vamos lá. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Então, além da autoridade policial, o próprio parágrafo único do artigo 4º não exclui de outras autoridades administrativas que têm competência legal para investigar, mas ela faz essa ressalva, que essa outra autoridade que vai realizar a investigação, ela precisa ter uma competência legal, tem que existir, então, uma previsão legislativa, uma previsão legal, uma previsão e lei de que aquela autoridade ela é realmente competente para realizar a investigação, tá bem? Exemplo disso, né? Nós podemos ver nos processos administrativos, nas sindicâncias administrativas, que depois vão servir para embasar denúncias futuras. Isso acontece, por exemplo, no âmbito da administração pública. Vamos supor que dentro de uma prefeitura esteja sendo investigado um funcionário por corrupção, pela prática do crime de corrupção, né, corrupção passiva, por exemplo, e nós tenhamos que ter um processo administrativo que vai investigar aquela conduta no âmbito da administração pública, no âmbito daquela prefeitura, e vai encontrar ilícitos administrativos, mas também, ao longo dessa investigação, se encontra algum ilícito penal. Por exemplo, o crime de corrupção passiva, como eu disse aqui. Claro que aquela prefeitura, aquela corregedoria administrativa, aquele procedimento interno, ele não tem condão de trazer uma condenação penal. Ele vai ter condão de trazer responsabilizações no máximo administrativas, né, ali com base na lei da improbidade, enfim, mas não tem condão de trazer consequências penais. E aí o que vai ser necessário para se investigar aquele crime? Vai ser necessário um inquérito, vai ser necessário mais do que um inquérito. Pode-se dispensar o inquérito, mas vai ser necessário que tenha a atuação do Ministério Público e que a denúncia, então, seja fruto de um ato praticado pelo Ministério Público e não por aquela autoridade administrativa que não tem essa competência para denunciar, mas que pode fazer a investigação no âmbito da administração pública, no âmbito de sua competência. Tá bem? Também eu citei outros exemplos aqui, como as CPIs, que são as comissões parlamentares de inquérito, elas também têm poderes de investigação, mas elas, igualmente, assim como eu falei da questão da seara administrativa, do Poder Executivo, da administração pública, também as comissões parlamentares de inquérito, embora elas possam fazer investigação, elas não podem ofertar denúncia. Isso teria que ser feito pelo Ministério Público, tem que ser feito pelo Ministério Público, tá bem? As CPIs estão previstas no artigo 58, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal. Passando. É importante entender aqui, isso aqui eu até deixei um slide só para isso, né? O modelo de investigação é levado pela autoridade policial. Contudo, depende da intervenção judiciária para a adoção de medidas restritivas de direitos fundamentais. Isso é importantíssimo, né? Quando eu estava falando ali no início, eu cheguei a mencionar isso aqui na nossa aula, que a investigação é conduzida pela polícia, né? Pela autoridade administrativa, é uma investigação administrativa, então na fase pré-processual, mas quanto à restrição de eventuais direitos fundamentais vai depender de manifestações do poder judiciário. Então, o juiz tem o papel de garantidor de direitos e garantias fundamentais. Mas que medidas essas seriam restritivas de direitos? Das mais variadas, né? Nós poderíamos ter ali decretação de prisão preventiva, por exemplo, no curso da investigação. Poderíamos ter questão de restrição de bens, poderíamos ter questão de restrição de CNH, por exemplo, de passaporte, enfim, qualquer restrição que afeta direitos e garantias fundamentais, embora essa investigação ela se dê na seara administrativa, embora essa investigação esteja numa seara processual, terá que necessariamente passar pelo crivo do Poder Judiciário, tá bem? Aqui só uma observação bem rápida, não há problema de que a Polícia Civil faça uma investigação quanto a um crime federal, e nem ao contrário. Só que isso não é comum, isso não é o desenho que a Constituição, pelo menos,
reservou às polícias judiciárias, né? Se o crime é de competência federal, por lógico, essa investigação deveria se dar pela Polícia Federal. E se for um crime de competência de justiça comum, de justiça estadual, então pela Polícia Civil. Mas também não há, o que eu quero pontuar, que não há uma vedação de que ocorra de forma diferente. Pode, inclusive, as polícias trabalharem em conjunto, desde que, ao ser ofertada a denúncia, seja ofertada ao juízo competente. Mas é claro que, para uma questão, embora não tenha um óbice legal, a lei não proíba isso não é a prática, porque não foi esse desenho constitucional que foi realizado. Embora nós tenhamos exemplos disso. Por exemplo, um caso que com certeza você já ouviu falar sobre ele, o caso Marielle. Ele tem ali algumas investigações que estão na competência da Justiça, tem sido, melhor, competência não, desculpa, tem sido conduzidas pela Polícia Federal, enquanto que o inquérito principal está sendo conduzido pela Polícia Estadual do Estado do Rio de Janeiro, e não há problema nenhum disso, não há nenhum problema, não há uma vedação legal quanto a isso, tá bem? Tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil constituem a chamada Polícia Judiciária, ao contrário da Polícia Militar. A Polícia Judiciária é diferente de Polícia Militar, justamente por conta disso. A Polícia Judiciária vai ser responsável pelas investigações e talvez futuro oferecimento de um relatório que pode embasar futuramente um processo criminal, um processo judiciário. Tá bem? Então, a Polícia Civil e a Polícia Federal fazem esse papel de investigação e não a Polícia Militar. A Polícia Militar ela vai realizar o trabalho preventivo e ostensivo de garantia de segurança pública. Passamos aqui, ainda dentro dos órgãos encarregados, passamos agora na área do Ministério Público. É importante esse ponto. Ministério Público, vem comigo, presta atenção que isso é importante. O MP, o Ministério Público, ele poderá requisitar a instauração do inquérito e ou acompanhar sua realização. Ele pode requisitar, ele pode acompanhar a sua realização, pode acompanhar o inquérito policial. Contudo, a sua presença é secundária, acessória e contingente, pois o órgão que é realmente encarregado de dirigir o inquérito policial é a Polícia Judiciária e não o Ministério Público, né? Isso é um tema bastante debatido. Esses poderes eventuais investigatórios do MP, eles são discutidos na doutrina e até mesmo nos tribunais superiores. E, inclusive, o STF ele já se posicionou algumas vezes, nunca com um posicionamento do plenário, um posicionamento enquanto corte, mas em pronunciamentos individuais, existem essas manifestações, inclusive aqui eu separei uma delas, na qual o STF sinaliza no sentido da possibilidade sim, também, do Ministério Público realizar investigações. A lógica do quem pode mais, também pode menos. Se o Ministério Público pode oferecer denúncia, assim como esse constitucional é dele, então ele também poderia realizar investigações. Isso está no HC 89837 do Distrito Federal. Aqui está a terceira turma, mas não existe terceira turma, tá, gente? Desculpa, foi um erro de digitação. É a segunda turma, da qual o ministro Celso de Mello faz parte, tá bem? Julgado de 2009, para vocês verem como esse tema ele é discutido faz tempo na doutrina e na jurisprudência. Então vamos lá, vamos organizar o pensamento aqui. Eu disse primeiro que a participação do Ministério Público ela é secundária, ela é acessória, porque esse é o desenho tido no Código de Processo Penal, né? A polícia é o órgão por excelência de dirigir o inquérito policial. A polícia judiciária, por excelência, tem essa incumbência. Só que, com o advento da Constituição, que, como vocês sabem, depois do Código, começou a se debater se, dentre as funções que o parquet, que o Ministério Público tem, como ele pode oferecer denúncias, ele também poderia realizar investigações. E aí existem posicionamentos. A jurisprudência, o STF, tem encaminhado para a possibilidade de que sim, o Ministério Público pode fazer investigações do início até o fim, e a doutrina, uma grande parte dela, não concorda e faz coro a esse posicionamento da doutrina do professor Auri, né, que advoga para o fato de que teria que se ter uma definição em lei para que a investigação pudesse ocorrer também pelo Ministério Público, além da polícia, justamente por conta do que eu li para vocês lá no parágrafo único do artigo 4º, como já li, dizia que a competência da polícia não excluiria de outros órgãos, desde que essa competência estivesse submetida à lei.
tá bem? Só que, como vocês bem sabem, não existe uma lei que regulamenta as investigações por parte do MP. Na prática, elas também ocorrem. Então, se perguntar na sua prova do OAB, o Ministério Público pode também realizar a investigação, você vai ter que ler o contexto, ter todo o enunciado dessa questão. Se estiver dizendo com base na legislação, não, porque não existe legislação que regulamente esses poderes instrutórios de investigação do MP. Se ele disser só se pode, não fala nada de legislação, pode marcar que sim, porque existe entendimento do STF dizendo que pode, né? E na prática isso acontece também, tá bem? Então vai depender da pergunta, se ela está dizendo conforme a lei, conforme o entendimento jurisprudencial, conforme o debate da doutrina. É uma questão que é importante, mas ela é controvertida. Então imagino que na prova de vocês não vai cair, e se cair, vai ser com o posicionamento que tem ocorrido do STF, que é que sim, e que tem ocorrido também na prática, que é o do Ministério Público também dirigir investigações. Tá bem? Passamos agora ao último. Desculpa por estar falando tanto tá bem hoje, né, gente? Estou meio ficcionado nessa palavra, mas eu estou muito interessado em você aprender essa matéria. Vem comigo de novo, prestando bastante atenção, se concentrando que você vai chegar lá na sua aprovação. Como eu já falei aqui algumas vezes, o papel do juiz, esse outro órgão encarregado, né, digamos assim, dentro dessa questão dos órgãos que nós estamos estudando. O papel do juiz, eu já disse outras vezes, vou só reafirmar aqui para a gente fechar isso. O papel do juiz é o de garantidor de direitos fundamentais, né, que estão inseridos lá na Constituição Federal. Então, o juiz atua apenas como garantidor, limitando-se a exercer o controle formal, por exemplo, da prisão em flagrante, autorizar medidas restritivas de direitos, como cautelares, busca apreensão, interceptações telefônicas, ou seja, o juiz ele não participa no sentido de fazer a investigação, né? Porque se assim não fosse, nós estaríamos no sistema inquisitório, que nós vimos na outra aula, na aula anterior, onde o juiz também investiga. Nós não estamos nesse contexto, nós estamos tentando viver um contexto, uma perspectiva acusatória, e segundo o entendimento majoritário, nosso sistema é misto, né? Como vocês bem viram lá na nossa última aula. Então, nesse contexto constitucional, com essa leitura constitucional que nós temos do Código de Processo Penal, e nós devemos ter essa leitura constitucional, o inquérito não pode ser dirigido pelo juiz, tá bem? Tanto é que o artigo 5º do Código de Processo Penal fala lá de ofício, no inciso 1, nós não podemos entender que essa investigação possa partir do juiz. Ela não pode partir do juiz. O juiz de ofício não pode determinar a instauração de um inquérito policial. Isso é muito importante e não pode, por conta que nós estamos num sistema acusatório ou no máximo misto, como entende a maioria da doutrina, como disse na última aula, a maioria da doutrina da jurisprudência brasileira entende que nosso sistema é misto, acusatório, e tem alguns requisitos autoritários, mas é um sistema misto. Então, nesse sistema, o juiz ele não participa da investigação ativamente. Ele não é parte da investigação. O juiz tem que estar alheio, tem que estar equidistante das partes. E como eu disse está aqui no slide, o alinhamento do juiz é importante, então, para a garantia da imparcialidade. Porque pense vocês, se o juiz pudesse ter poderes de investigações, como lá no sistema inquisitório, ele estaria participando ativamente daquela produção de prova, estaria requerendo provas, ele estaria no dia a dia da investigação. Como que essa pessoa que está no dia a dia da investigação, como é o caso do delegado, se o juiz também estivesse nesse dia a dia da investigação, como que ele poderia ter uma certeza para o acusado de que quando esse mesmo juiz que participou da investigação for julgar, vai estar sobre o crivo da imparcialidade, totalmente imparcial e equidistante dos fatos e das partes? Como? Se ele teria participado da investigação. Isso, subjetivamente, seria muito difícil. Então, por isso, a posição do juiz é de alinhamento, a posição do juiz é de garantia e de preservação apenas de direitos fundamentais que estão estabelecidos e destinados na Constituição. Esse é o papel do juiz, tá bem? Passando aqui rápido, que a gente já está com a aula, está adiantando 24 minutos de aula e tem bastante coisa para falar. Depois vocês podem conferir aí no slide. Só rapidamente, objeto de tramitação, como eu já falei algumas vezes, o objeto do inquérito é verificar se o fato e a autoria, os indícios de fato, a certeza do fato, né, a materialidade do crime e os indícios de autoria, tá bem? Outra coisa que é importante, vamos lá.
Aqui importantíssimo, limitação temporal. Lá no artigo 10, artigo 10º do Código de Processo Penal, nós temos a questão da celeridade do inquérito, deve ser célere, que é prevista em lei. Então, o artigo 10º, artigo do Código de Processo Penal, estabelece que o inquérito deverá ter 10 dias no máximo quando o réu estiver preso, seja em flagrante, aqui está preventivamente, mas também podemos também pensar na prisão temporária, enfim, 10 dias se o réu está preso, se o réu se encontra preso, e 30 dias se o réu se encontra solto, em liberdade, seja essa liberdade mediante fiança ou não, não importa. Então, 10 dias para réus presos e 30 dias para réus soltos, né? Isso, a gente sabe que na prática esses prazos acabam não sendo tão respeitados assim, mas é importante saber que existe essa previsão e que então um dos fundamentos do inquérito é que ele seja célere, para que ele cumpra realmente lá os seus fundamentos que nós conversamos agora há pouco. Importante, atos do inquérito policial. A iniciação, lá no artigo 5º, formalmente o inquérito inicia-se com ato administrativo do delegado, né? E determina a sua instauração através de uma portaria. Essa previsão está no artigo 5º, no caput. Aí o inciso do artigo 5º vai dizer que ele pode começar de ofício pela autoridade policial, não de ofício pelo juiz, como eu já expliquei um pouquinho anterior, ao momento anterior, que o juiz não pode iniciar um inquérito de ofício, porque senão nós estaríamos no modelo inquisitório e não acusatório ou misto, como é o nosso, tá bem? O inciso 2 do artigo 5º, lá do Código de Processo Penal, vai dizer que, mediante requisição do Ministério Público, aqui eu, de novo, afirmei, né, que não pode o juiz abrir de ofício, então o Ministério Público ele pode recomendar a abertura de um inquérito, né? E na ação penal incondicionada, o sujeito, a vítima, vamos lá, por que eu botei aqui ação penal pública incondicionada? Porque aqui deveria ser o Ministério Público, né? Deveria ser a Justiça, deveria ser o próprio a autoridade policial a fazer a investigação, né? Mas, se essa investigação não ocorre por incentivo, por impulso das autoridades oficiais, a vítima pode exercer o que nós chamamos ação penal privada subsidiária da pública, nos casos em que haja inércia do MP contra a investigação, da polícia, enfim, que não haja mandamento nem no inquérito, vamos supor que não seja realizado um inquérito pela autoridade policial, ou que se realizado um inquérito não seja proposta a denúncia, não seja oferecida a denúncia, pode, então, aquela vítima, mesmo ação pública, sendo um crime de ação penal pública incondicionada, como, por exemplo, homicídio, no caso mais absurdo, a vítima pode exercer a chamada ação penal privada subsidiária da pública. Né? Está no artigo 5º da Constituição da República, também está concominado com o artigo 29 do CPP. Mas aqui eu vou pedir para vocês que nós vamos falar sobre a ação penal, a pública incondicionada, a pública subsidiária, a privada subsidiária da pública e a privada nós vamos falar na aula posterior com mais calma, também. Passando aqui rapidinho. Atos de desenvolvimento do inquérito, atos de desenvolvimento dos inquéritos policiais. Aqui é um tema importante, né? Como eu disse, vamos falar de ação penal numa aula seguinte, mas terminando aqui em inquérito, que é o nosso tema dessa aula, eu só citei aqui alguns exemplos, porque tem vários procedimentos que podem ser adotados e devem ser adotados pela polícia no curso do inquérito policial, que estão previstos lá no artigo 6º do CPP, no artigo 7º. Eu peço que vocês leiam esses artigos, é importante que vocês tenham conhecimento da lei seca, que é muito cobrada na prova do OAB, em especial na primeira fase e em especial nessa matéria de inquérito policial. Mas eu botei aqui alguns exemplos. Então, no artigo 6, tem na previsão do inciso 3º, a questão da colheita de provas, né? Inciso 5, isso aqui é bastante importado. Desculpa, isso é bastante importante. Ouvir o indiciado. É inafastável que o sujeito passivo sejam garantidos os direitos de saber em que qualidade presta essas declarações, deve estar acompanhado de advogado e deve ser respeitado o direito ao silêncio, porque o direito ao silêncio faz parte de um direito maior, de um princípio maior, que é o da ampla defesa, nesse caso, o direito ao silêncio, a ampla defesa negativa. Outra coisa que é importante, leiam o rol
das condutas serem adotadas no artigo 6º, porque isso é importante. Não vou falar aqui de todas, porque gastaríamos muito tempo com isso, mas é importante que vocês leiam e tenham conhecimento. Eu só chamei a atenção para o inciso 5, o inciso 3, que fala da colheita de provas, o inciso 5, que fala da questão de poder se ouvir o acusado durante o curso da investigação, durante o curso do inquérito, né? Então, pode-se ouvir o acusado durante o curso do inquérito, mas eles que sejam garantidos o direito ao acusado, que ele saiba em que qualidade ele está prestando as declarações e que ele deve ser também ainda acompanhado de um advogado, tá bem? Outra coisa que está no artigo 7º é a previsão da simulação dos fatos, né? A famosa reconstituição. Gente, eu tenho mais coisa para falar com vocês, mais um pouquinho só. Então, essa aula vai mais um pouquinho, tá bem? Já estamos com 30 minutos. Não era, a minha ideia era acabar com 30 minutos, mas vocês estão vendo que o inquérito é um assunto grande e eu ainda não consegui terminar. Então, peço a paciência de vocês para que a gente possa ir mais alguns minutos, tá bom? Passando aqui, então, a gente viu mais ou menos os atos de desenvolvimento do inquérito. Aqui, reafirmo, vocês precisam ler a lei para poder ter isso claro na cabeça de vocês. Passamos agora para as medidas que estão previstas no artigo 13A e 13B. Né? Foram inclusas pela Lei 13.344 e essas previsões que estão no artigo 13, letra A e 13B, CPP, elas são específicas para alguns crimes, né? Então, aqui estão previstos, o próprio artigo 13A fala quais são os crimes e quais se aplicam, né? Esses dispositivos se aplicam para a atuação de crimes de tráfico de pessoas, redução à condição análoga de escravidão, sequestro de cárcere privado, extorsão com restrição da liberdade da vítima, extorsão mediante sequestro, enfim, o que prevê o artigo 13A e 13B? Importante entender o 13B, lá no parágrafo 2º, que prevê, no caso desses crimes, que será, desculpa, gente, no artigo 13b, caput, prevê lá, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Então, são artigos voltados para a assistência, sobretudo das empresas de telefonia, né, telefonia móvel fixa, para localizar, mas principalmente a móvel, obviamente, para localização de vítimas e também de suspeitos, né? Só que como aqui você vai ter uma questão de dados, né? Você vai ter que acessar uma base de dados de uma companhia telefônica, você vai ter que, enfim, inferir claramente em direitos fundamentais, né? Como proteção de dados, privacidade, enfim, há de se ter, então, essa autorização judiciária, essa autorização judicial, como diz o artigo 13b, justamente para o quê? Para a quebra do sigilo dos dados telefônicos, para auxiliar nas investigações e no encontro daquelas vítimas, daqueles suspeitos, daquelas pessoas que estão cometendo crime. É bastante importante que vocês deem também uma lida nesses incisos que estabelecem as regras para isso. Quero chamar a atenção aqui rapidinho para o artigo 13b, parágrafo 4º. 13b, parágrafo 4º, que diz: não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos. Então, veja, em regra, nós precisamos de autorização judicial, mas também, por um outro lado, né, esses crimes são todos crimes que inferem na liberdade daquelas pessoas, né, da vítima, inferem na liberdade da vítima. Você tem uma pessoa que vai estar em cárcere, né, que vai estar em condições bastante degradantes. Então, e também são crimes que, né, a pessoa que está cometendo aquele crime, obviamente, ela quer esconder a vítima, né, obviamente, né, isso é uma condição óbvia, mas só para explicar aqui o que eu quero chegar para vocês. Em regra, precisa da autorização judicial, como diz o artigo 13b caput. Mas, contudo, todavia, entretanto, o próprio parágrafo 4º do artigo 13b prevê a possibilidade de que, se no prazo de 12 horas o juiz não se manifestar, o juiz não se manifestar contra os pedidos da autoridade policial ou do Ministério Público, pode, então, a própria autoridade policial ou o próprio membro do Ministério Público requisitar
os dados, então, de comunicação, de localização dos celulares, dados móveis, enfim, daquela vítima e também dos suspeitos, das pessoas que poderiam ali estar cometendo aquele crime. E isso está lá no parágrafo 4º do artigo 13b. Isso aqui é importante porque é uma típica pegadinha de prova que pode estar na sua prova da OAB. Falar lá na prova, por exemplo, uma questão que diga sempre nos casos desses crimes que estão elencados aqui no slide, sempre vai ser necessário que o juiz se manifeste. Realmente, a regra é que o juiz se manifeste. É preciso que o juiz se manifeste. Mas se o juiz não se manifesta em 12 horas, o próprio parágrafo 4º do artigo 13b prevê que a própria autoridade policial, o Ministério Público, enfim, o órgão de investigação, a persecução penal, podem pedir diretamente esses dados às empresas de telefonia. Gente, eu acho que nós falamos aqui de praticamente tudo. Faltam só a conclusão do inquérito policial que dizem respeito ao arquivamento. Eu vou pedir a paciência de vocês mais um pouquinho, juro que eu não irei demorar. Então, quanto à conclusão do inquérito policial, o procedimento finalizará por meio de um relatório. Então, ao final da investigação policial, como prevê o artigo 10º, parágrafo 1º e 2º, o delegado de polícia fará uma exposição objetiva, um relatório bem objetivo, minucioso, no qual ele vai remeter ao foro para ser distribuído, o foro ao juízo, o inquérito, as conclusões do inquérito, o relatório, e também todos os instrumentos que, porventura, possam ter sido recolhidos no curso da investigação. Então, imagine vocês, numa investigação de um crime de homicídio, seja recolhida, por exemplo, a arma do crime. Ela vai ser entregue juntamente com aquele relatório e com todos aqueles documentos escritos que forem juntados ao inquérito policial, será entregue ao foro competente, ao foro competente, onde lá vai haver a distribuição daquele processo. Então, será distribuído, teremos o juiz prevento, e é esse juiz prevento que vai dar vista ao Ministério Público. Então, primeiro, o inquérito policial é remetido ao juízo competente. Artigo 10º, parágrafo 1º e 2º. Primeiro, remetido ao juízo, com a prevenção do juízo competente, é que ele dará vista, então, ao Ministério Público. Tá bem? Agora aqui, para a gente concluir nosso assunto do inquérito policial, essa aula. Recebendo, então, esse inquérito, que após ele ter passado pela autoridade policial e ao juízo competente, prevenção do juiz para o Ministério Público em vistas, quais são as posturas que o Ministério Público pode ter? Oferecer denúncia no prazo legal, conforme o artigo 46, né? Então, digamos que o Ministério Público concorde com aquele relatório acusatório da autoridade policial, ele vai o quê? Oferecer denúncia. No prazo legal do artigo 46, ele pode também pedir o arquivamento, né? E pode se dar esse arquivamento e esse arquivamento pode se dar por decisão do juiz ou a pedido do MP. Não concordando com o pedido de arquivamento, caberá ao juiz aplicar o artigo 28. O artigo 28 também é importante, ele cai bastante em provas, é por isso que nós vamos ler ele. Se o órgão do Ministério, o que diz o artigo 28? Leia comigo. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito ou de quaisquer peça de informação, o juiz, no caso de considerar improcedente as razões invocadas, fará a remessa do inquérito ou peças de informações ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia e designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, o qual só então o juiz estará obrigado a atender. Então, uma das opções que o Ministério Público vai ter é pedir o arquivamento, né? A pedir o arquivamento desse processo. Ele pode não concordar com a conclusão de acusação daquele inquérito policial. Vamos supor, vamos dar um exemplo do nosso querido crime de homicídio, né? Se a autoridade policial não encontrou ali uma excludente de ilicitude, não encontrou uma legítima defesa, não encontrou um estado de necessidade, mas o Ministério Público, analisando os dados, analisando aquilo que foi produzido no próprio curso do inquérito policial, vislumbra uma legítima defesa, vislumbra um estado de necessidade, uma excludente de ilicitude, portanto não iria haver delito, ele pode pedir o arquivamento, né? Só que, como nós vimos aqui, existe essa previsão no artigo 28 de que, no caso de arquivamento, o juiz pode não concordar com essas razões do Ministério Público e pode remeter o inquérito ou as peças de informações ao Procurador-Geral de Justiça. E pode, então, nesse caso em que o juiz não concorda com o pedido de arquivamento do Ministério Público, a denúncia vir a ser oferecida pelo Procurador de Justiça, ou esse Procurador de Justiça, Geral de Justiça, poderá
delimitar um outro promotor, um outro promotor responsável pelo caso, e esse promotor oferecer a denúncia, ou ainda poderá insistir no pedido de arquivamento. Ele pode concordar com aquele pedido de arquivamento, e aí, só aí, o juiz estaria obrigado a acatar esse pedido de arquivamento. É bem discutível se realmente o juiz poderia não concordar com o pedido de arquivamento, tendo em vista, como nós estudamos na aula passada, reafirmei aqui várias vezes, o papel do juiz no sistema acusatório, sistema misto, não é um papel do juiz instrutor, não é um papel do juiz que faz parte da investigação. A questão da legitimidade da ação penal, né, a parte da ação penal pelo lado do Estado, é o Ministério Público, e não o juiz do caso. Né? Então, você veja que tem um problema aqui de imparcialidade também, porque se o juiz não concorda com a decisão do Ministério Público que arquivar, bom, ele fez algum juízo de valor sobre o caso, sobre o inquérito. Ainda que preliminar, ele fez algum juízo de valor. E aí nós já teríamos um problema de imparcialidade. Mas, embora isso seja discutido, e boa parte da doutrina critique bastante esse trecho aí do artigo 28, eu me filio também, concordo com esse posicionamento crítico da doutrina, porque acho que o juiz não tem que concordar ou não com o Ministério Público decide, se ele decide ou não oferecer denúncia. O juiz tem que ser imparcial, e ele não é parte desse processo, ele não tem que decidir sobre isso. Eu também concordo com isso, mas está previsto aqui no artigo 28 e ainda hoje na prática ocorre dessa forma. Então é importante que vocês saibam disso, leiam isso e tenham isso na cabeça de vocês na prova, tá bem? Outra coisa importante, só para a gente terminar, a súmula 524 do STF, a decisão que decreta o arquivamento não tem sido julgado. Né? Então, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento ou a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Não realiza o transjulgado, mas também, para que possa ter uma nova ação penal, tem que ter novas provas, fatos novos. Se você não tem fatos novos, você não pode recomeçar um inquérito policial, uma futura ação penal, com base em algo que já foi arquivado. E assim a gente termina a aula de hoje por aqui. Quero pedir desculpas, porque a ideia era que o vídeo tivesse até meia hora. Nós estamos com 41, quase 42 minutos. Mas aqui, inquérito policial é um assunto bastante grande, né? É um assunto grande e eu não queria ter que gravar 2 vídeos sobre isso. Acho que atrapalharia vocês também. Eu preferi seguir direto em um vídeo só, mais um vídeo completo. Tá bem, gente? Obrigado pela atenção. A gente se encontra por aqui, teremos mais aulas. Na próxima aula falaremos sobre ação penal. Provavelmente vou falar já mais de algum tema, agora já não lembro exatamente qual é o próximo tema depois de ação penal, mas teremos uma próxima aula, enfim, outras aulas virão. E vocês fiquem à vontade para poder estar em contato comigo lá nos meios do Instagram, que eu citei no início da aula, e também no meu e-mail. Eu vou até voltar aqui. Nosso primeiro, desculpem a demora, foram bastante slides, aula comprida. Aqui você pode procurar falar comigo lá no @lfelipecn no Instagram e também no meu e-mail pessoal, meu e-mail de trabalho, luis.fmax@gmail.com. Esses 2 meios de comunicação eu estarei à disposição de vocês e estaremos sempre juntos nessa nossa preparação rumo à aprovação, porque você está fazendo tudo o que você precisa fazer, está se dedicando, então vai colher frutos desse seu esforço, desses seus estudos, desse seu trabalho e determinação. Um beijo, um abraço, fique com Deus, até a próxima aula e estamos juntos sempre.